A decisão de encerrar as atividades do Laboratório Municipal não foi tomada de forma precipitada. Foi resultado de uma análise criteriosa, envolvendo estudos financeiros, operacionais e técnicos, segundo a secretária municipal de saúde, Márcia Fernandes de Carvalho, e a servidora pública do município, Keila Piccolo. Estamos aqui para esclarecer alguns pontos, Essa decisão pelo encerramento das atividades do laboratório, ela veio acompanhada de muito estudo. Estudos financeiros, estudos operacionais, técnicos. E aqui nessa apresentação, vou virar um pouquinho aqui, a gente consegue observar, se vocês quiserem acompanhar a apresentação aqui no... Eu já vi. Já? Então, assim, hoje nós temos uma situação financeira, eu vou tentar resumir por conta do tempo. O nosso custo total, só de insumos, materiais de laboratório, o custeio todo com equipamentos, locação, controle de qualidade, o sistema de gerenciamento, que é o IDS Saúde, gira em torno de R$ 1,5 milhão, certo? Isso só a parte realmente de insumos e equipamentos. Mais a folha de pagamento, que em 2024 ficou estimada em R$ 919 mil. Então, somando esses custos, a gente chega a um arredondamento de R$ 2,5 milhões em recursos livres do município, para custear toda a execução dos exames feitos neste nosso laboratório. Pode passar o slide. A gente não conseguiu mensurar os custos como água, energia elétrica, gasolina, telefonia, lavanderia, material de manutenção geral para manter a estrutura do laboratório, porque todo esse custeio é feito em conjunto com o município, então ficou um pouquinho mais difícil de mensurar. Porém, a gente já arredondou lá naquele valor de R$ 2,5 milhões. Pode passar? Hoje, nós temos uma estimativa, entre 2019 e 2024, que foram realizados quase 550 mil exames pelos laboratórios terceiros. Deste valor, 3,2 milhões, um pouquinho mais, foi custeado por recursos vinculados, recursos da tabela SUS. E o município complementou 211.752,24. Isso corresponde a um montante de 6,43%. Então, nós utilizamos mais de 3 milhões em recurso vinculado e tiramos do nosso caixa de recurso livre pouco mais de R$ 211 mil. Em exames realizados pelo laboratório municipal, de 2019 a 2024, foram 609.081 exames, e o recurso gasto foi R$ 3.070.596,56, totalmente de recurso livre. Aqui os dados, de onde a gente tirou essa informação. Nosso sistema. Isso, do nosso sistema IDS Saúde. Aqui um demonstrativo do que aconteceu no decorrer dos anos. Então, em 2020, nós tínhamos, até 2022, perdão, nós tínhamos o equipamento de hematologia, que era próprio do município, o de bioquímica também era um analisador municipal, então a gente não pagava aluguel nem comodato, e o de imunologia, desde então, era um equipamento alugado, porque o custo para adquirir um equipamento desse é muito mais elevado. E a urinálise, que é o setor que faz exame de urina, não tinha automação, era um leitorzinho simples de tira de urina. Em 2023, a situação mudou, o equipamento de hematologia passou a ser alugado, o de bioquímica, ele era próprio e foi desabilitado para posteriormente ser alugado, e o de imunologia continuou, e a urinálise continuou sem automação. Em 2024, todos os setores tinham equipamentos alugados. Inclusive, a parte de urinálise, o custo era embutido nas fitinhas, nas tirinhas de urina. Não tinha um contrato específico do equipamento, mas era pago mais caro a tira de urina.
Aqui eu especifiquei no estudo a quantidade de hemogramas realizados em 2024. É só um exemplo de quanto custa hoje um exame no laboratório. Considerando o custo da locação do equipamento, que é R$ 4,28, o custo por hemograma, só de reagentes, que é R$ 3,95, e o custo para o tubinho de coleta e agulha a vácuo, que é R$ 2,90, hoje um hemograma custa, em média, R$ 11,13. Isso sem considerar custos com água, luz, folha de pagamento, aqueles gastos variáveis. Quando a gente paga via tabela SUS um hemograma, ele custa R$ 4,11. E o paciente sai da unidade de saúde com a guia autorizada, vai até o laboratório já, faz a coleta e recebe o resultado ali, ou via online, ou impresso, tanto faz, ele que escolhe. Mas a gente não tem mais uma cadeia de eventos acontecendo, é direto entre unidade de saúde e laboratório executante. No exame de parcial de urina aconteceu algo semelhante. Então, até 2023, que aquele equipamento era um equipamento pequenininho, um leitor simples de urina, a gente tinha um custo por tira de urina de 29 centavos. A partir de 2024, que foi alterado o equipamento, o analisador, a mesma caixa com 100 tiras de urina passou a custar R$ 159,80. Mais de 500% a mais, só no custo de um insumo. Então, hoje, o custo do exame no laboratório municipal, contando só insumos, equipamentos, é de R$ 3,67. Se a gente somar a folha de pagamento, água, luz, toda a manutenção, ele vai subir. E quando nós pagamos para um laboratório terceirizado, a gente paga R$ 3,70 com recursos vinculados. Aqui um demonstrativo operacional mesmo. A torrezinha em cinza corresponde ao que a gente fazia no laboratório municipal e a laranja no laboratório terceirizado. Então, a gente vê uma inversão. Até 2022, a maior parte dos exames era realizado pelo laboratório próprio e uma pequena parcela realizada pelo laboratório terceiro. A partir de 2023, a gente inverteu, passou a realizar menos exames no laboratório municipal e mais no terceiro. Aqui nesse gráfico é a mesma informação, só que em porcentagem. Então, a gente vê que saiu de 76%, mais de 70% de exames realizados no laboratório próprio, para menos de 30%, 35%. E, apesar dessa inversão, a quantidade de servidores sempre foi a mesma carga horária de trabalho. Até 2022, então, com equipamentos um pouquinho mais, com menor capacidade, né, produtiva, um pouco mais velhos, e mesmo assim a gente conseguia produzir mais do que quando foi substituídos os analisadores por analisadores mais modernos, com maior capacidade e que custavam muito mais caro. Então, isso, do ponto de vista de gestão, lesou o princípio da economicidade. Se nós pensássemos em manter o laboratório, para ter uma viabilidade financeira mesmo, a gente precisaria aumentar a estrutura física consideravelmente. Hoje a gente opera com 4 boxes de coleta, a partir das 6 da manhã, e assim, a gente tem uma demanda altíssima de pessoas. Então, para suprir toda a necessidade, a gente precisaria aumentar consideravelmente esse número de espaços para coleta, cadeiras de coleta, colocar equipamentos ainda maiores e melhores, para que a gente possa aumentar a produção sem ter que aumentar tanto a quantidade de profissionais, porque hoje a gente sabe que o custo de um profissional é muito elevado. E a gente tem muitos equipamentos automatizados que conseguem facilitar, favorecer essa rotina laboratorial.
ampliação da equipe contratada em aproximadamente 300%, então, para a gente suprir, teria que ter novos auxiliares, técnicos e profissionais, e, além de tudo, fazer postos de coleta descentralizados em alguns pontos da cidade para favorecer a população e não ter que se deslocar sempre até o centro. Investir em sistemas de integração entre o laboratório próprio e os laboratórios terceirizados, o que estava já em conversa, mas que não foi possível devido a questões financeiras, impasses financeiros, alguém teria que ceder e custear e não foi possível na época. E também criar uma equipe de plantonista para que atendesse as necessidades da UPA. Então, isso geraria mais um custo para o laboratório para manter essa equipe de plantonistas e conseguir custear esse aumento de capacidade de estrutura. Pode passar. Terminou? Então, senhores vereadores, seria esta a apresentação, né, que já, inclusive, ressalto que já fizemos em uma reunião com os senhores, né, colocando sobre essas dificuldades. Então, como vocês puderam ver durante a apresentação, a gente, na verdade, ao longo do tempo foi tendo uma inversão, né, foi um dos questionamentos que o vereador Chupim me fez, né, porque eu, sim, por várias vezes defendi que nós tivéssemos esse laboratório próprio. À época nós fizemos visita a outros laboratórios, como por exemplo Maringá, que faz, né? Mas para isso nós teríamos que ter a demanda toda no município. Ao longo do tempo, tanto em equipamentos como em condições de atendimento, se foi invertendo. Hoje, para que nós façamos isso, você tem que reestruturar tudo, refazer tudo, né? E além de aumentar significativamente o custo, né, hoje com essa automatização a gente teria que ter um volume muito grande para custear o volume de quantitativo de exames que são realizados, que é o que os laboratórios fazem, né? Além de nós, eles atendem várias outras cidades, várias outras regiões aí, para que eles possam dar conta para diminuir os custos, que na verdade se dá no volume. Então, nós não temos hoje condição de competir com o mercado. Então, por isso, nós fizemos esse estudo, né? Óbvio que vocês viram que é um custo de 2,5 milhões, dos quais os funcionários são da carreira, portanto, eles permanecem, né? Funcionários da carreira serão realocados em outros locais do serviço, e algumas coisas que nós vamos manter em relação ao nosso serviço de laboratório, e o restante do custo, que é 1,5 milhão, seria o que nós teríamos de economia mensal. Lembrando que esses que nós fazemos fora, né, dentro do nosso laboratório, ele hoje é custeado com recurso livre. E aquilo que a gente faz no laboratório, ele é processado e cobrado em tabela SUS, portanto, gerando ainda mais economia para o município. Mais ou menos 22% por ano. Assim, a Keila está nos lembrando que a nossa demanda ela tem aumentado em torno de 22% ao ano. Como todo o nosso serviço, não somente no laboratório, né, leites, fórmulas, farmácia, né, é um quantitativo gigantesco, em virtude, obviamente, do crescimento da cidade, que não vai parar.